No Saber Direito desta semana, o tema é o direito anticorrupção. Você vai conhecer a teoria geral, a nova lei de improbidade administrativa e questões que envolvem corrupção nas eleições. As aulas são com o professor Igor Pinheiro. Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar seguimento aqui à nossa aula sobre direito anticorrupção. Meu nome é Igor Pinheiro, sou promotor de justiça no estado do Ceará e vamos trabalhar agora a corrupção em ano eleitoral. 2022 é um ano de eleições e, portanto, temos que ter consciência de todas as normas permissivas e proibitivas para que tenhamos eleições limpas e justas. Vejam, trabalhar a perspectiva do combate à corrupção eleitoral exige o conhecimento detalhado de pelo menos 5 leis dessa seara. A Lei Complementar 64/90, o Código Eleitoral, a Lei das Eleições, que é a Lei 9.504 de 97, a Lei do Transporte de Eleitores, a Lei 6091 de 74, e, por último, mas para deixar destacada a importância e a sua superioridade, a nossa Constituição Federal. Vejam, a nossa legislação eleitoral é extremamente desorganizada, extremamente difusa. Não existe, como, por exemplo, a Lei de Improbidade, uma única norma que vai tratar sobre o combate à corrupção eleitoral. Então, a gente vai procurar aqui sistematizar o combate à corrupção eleitoral na perspectiva civil e na perspectiva criminal. A Constituição Federal, ela trata do combate à corrupção eleitoral no artigo 14, parágrafo 10. Lá diz-se que a ação de impugnação ao mandato eletivo pode ser ajuizada 15 dias após a diplomação nos casos de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. O termo corrupção utilizado pelo Constituinte é interpretado pela doutrina e pela jurisprudência como sendo algo genérico, algo que importa qualquer comportamento que desvia e macula a igualdade de oportunidades no processo eleitoral. Não está atrelado, portanto, ao crime de corrupção do artigo 299 do Código Eleitoral. Percebam que esta ação regida pela Constituição Federal, a ação de impugnação de mandato eletivo, ela é a chamada ação preferencial na seara eleitoral no que visa a cassação de registro de mandato, porque está inserido no texto supremo e também lá no artigo 14, que trata de direitos fundamentais. Isso só vem a fortalecer a tese que nós falamos lá no início da aula de hoje, do direito fundamental anticorrupção e dos mandados constitucionais anticorrupção. Mas vejam, a AIME, a própria Constituição diz, ela só pode ser ajuizada 15 dias após a diplomação. Isto é, nós já tivemos o resultado, o indivíduo foi diplomado e, a partir dali, o Ministério Público, os partidos políticos, os candidatos, as coligações vão olhar para todo o passado eleitoral, seja da pré-campanha, seja da campanha em si, e dizer, opa, aqui foi praticado corrupção, aqui foi praticado abuso de poder econômico, vamos pedir a cassação do mandato daquela pessoa que foi diplomada. Entretanto, nós sabemos que os ilícitos acontecem principalmente no período pré-eleitoral, em que agentes públicos que vão indicar seus sucessores começam a usar a máquina pública para legitimar comportamentos, para legitimar candidaturas. E nesse contexto, nós temos a possibilidade do surgimento de diversos ilícitos eleitorais. Vou começar na perspectiva civil. Existe na seara da Lei Complementar 64/90, especificamente no artigo 22, 3 tipologias de
abuso de poder. Abuso de poder político, abuso de poder econômico e abuso dos meios de comunicação. Mas, Igor, eu ouvi falar de um tal de abuso de poder religioso. Pois é, a gente vai falar disso mais à frente, mas já deixo aqui assentado para você que o TSE julgou em definitivo a questão do abuso do poder religioso e não reconhece o mesmo como uma modalidade autônoma de abuso no direito eleitoral brasileiro. Vejam, o primeiro abuso é o abuso do poder político. Ele representa nada mais, nada menos do que o uso da prerrogativa estatal em favor de determinada candidatura, de pré-candidatura, de partido político, de candidato e agora de federação partidária, ou o uso da prerrogativa em desfavor, contra, deliberadamente para prejudicar qualquer daqueles beneficiários. Então, abuso de poder político não significa dizer somente usar a máquina a favor da minha pretensão política eleitoral ou do meu aliado, mas também pode ser feito para dizimar, para minimizar a potencialidade de uma determinada candidatura. Há um julgado interessante no TSE, exatamente nesta linha de pensamento, em que um determinado candidato que era da polícia se arregimentou com seus colegas de farda e passaram a realizar perseguições, passaram a realizar abordagens ostensivas sobre eleitores, sobre simpatizantes, no momento final do processo eleitoral, com a tentativa de intimidar, com a tentativa de inibir a adesão àquela candidatura, e se reconheceu o abuso do poder político. Então, abuso do poder político, ele vai estar caracterizado com o uso da estrutura estatal, material, pessoal, de serviços a favor ou contra determinada candidatura. Perceba que o abuso de poder político, ele pode ser caracterizado, ele pode acontecer a qualquer momento do ano eleitoral. Não precisa que haja candidato escolhido em convenção partidária. Não é preciso que haja o pedido do registro de candidatura. Eu posso, sim, já começar a vislumbrar o uso da máquina pública em período pré-eleitoral. A gente tem, por exemplo, diversas situações acontecendo já agora, em 2022, e que sempre se repetem nas eleições. Vou dar aqui alguns exemplos. O gestor de plantão resolve levar à sua cidade uma caravana de ambulâncias, de ônibus de transporte escolar, junto com o parlamentar que conseguiu uma emenda para adquirir aqueles bens, e eles resolvem fazer verdadeiras carreatas promocionais pela cidade, com megasom, com alto-falante, fazendo alusão ao deputado X, ao senador X, ao governador W, ao presidente Y, dizendo que se não fosse eles não teriam conseguido, etc, etc. Tudo isso é abuso de poder político. Entretanto, veja, o fato praticado no momento anterior ao registro, ele vai ficar guardado, ele vai ser documentado para que, uma vez confirmada a candidatura daquele pré-candidato, se possa arguir o abuso de poder contra ele e também ali contra quem efetivamente praticou o comportamento desviado. É importante nós nos atentarmos para isso. A caracterização do ilícito abuso de poder político pode acontecer na chamada pré-campanha, antes da escolha de convenção partidária, antes do pedido de registro. Entretanto, segundo o TSE, eu particularmente tenho alguma restrição a esse entendimento, mas, segundo o TSE, o ajuizamento da ação de investigação judicial eleitoral, que é o meio processual idôneo para tanto, só pode ocorrer após o pedido do registro de candidatura, em que se vai pedir ali a cassação do indivíduo. Mas, Igor, quer dizer então que os atos de uso da máquina
a favor de um pré-candidato não podem ser objeto de questionamento judicial na pré-campanha, no atual momento, por exemplo, ali antes das convenções partidárias? Vejam, não foi isso que eu disse. Eu disse que o ajuizamento da ação para sancionar alguém por abuso de poder, segundo o TSE, só pode acontecer após o pedido do registro de candidatura. Isso não inibe, isso não tolhe o poder de polícia da Justiça Eleitoral para fazer sustar todo e qualquer comportamento que vicie, que macule a igualdade de oportunidades, que é um norte da administração pública e deve ser respeitado. Aliás, o artigo 35, inciso 17 do Código Eleitoral, diz claramente que cabe ao juiz eleitoral tomar todas as providências ao seu alcance para fazer sustar os atos viciosos do processo eleitoral. Então, imaginemos em 2022. Em 2022, nós temos uma eleição presidencial em que as ações de cassação contra candidato a presidente, contra candidato a vice-presidente, são ajuizadas no TSE. As ações de cassação contra candidatos a governador, vice-governador, deputado federal, deputado estadual e senador são ajuizadas nos TREs. Os juízes eleitorais não julgam ações de cassação referentes às ações gerais, às eleições presidenciais. Isso, porém, não lhes retira a possibilidade de controlar o uso da máquina pública, determinando a suspensão, determinando a inibição de determinados comportamentos. Então, o poder de polícia do juiz eleitoral e da justiça eleitoral acontece de forma permanente durante todo o ano eleitoral. O ajuizamento da ação cassatória é que somente pode ser feito aí até a partir do registro de candidatura. Muito bem, esse é um ponto do abuso do poder político. Há outro abuso regulado no direito brasileiro, que é o abuso do poder econômico. O abuso do poder econômico significa o uso excessivo de recursos patrimoniais nas campanhas que vão também quebrar a igualdade de oportunidades. E aqui algumas questões da atualidade precisam ser tensionadas para que a gente perceba a dificuldade concreta. Ponto 1. Nós temos fontes vedadas de doação eleitoral no processo. O artigo 24 da Lei 9.504/97 regula, elenca uma série de pessoas e entidades que não podem contribuir direta ou indiretamente para campanhas eleitorais. Se isso acontecer, há uma clara possibilidade de demonstração de abuso de poder econômico. Entidades religiosas, entidades esportivas, governos estrangeiros, organismos internacionais, entidade sindical, não podem doar para campanhas eleitorais. Isso está tipificado na legislação eleitoral. Vejam, existem limites para gastos de campanha e a lei eleitoral diz claramente que descumprir esses limites pode caracterizar abuso do poder econômico. Outra situação muito recorrente na perspectiva do abuso do poder econômico diz respeito às doações, às caridades realizadas em excesso pelos pré-candidatos. Nós temos aí Carnaval, Páscoa, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia dos Municípios, em que pré-candidatos, não necessariamente gestores públicos, fazem doações de bens, de brindes, de brinquedos, de comida, muitas vezes, fazem atendimentos médicos gratuitos para a comunidade mais carente. Esses são comportamentos que, materializados, documentados e provados, podem levar à caracterização do abuso do poder econômico, porque são
reversíveis em quantificação financeira e podem ensejar a cassação de registro ou do mandato. Então, atenção, abuso de poder político, abuso de poder econômico e nós temos também a questão do abuso dos meios de comunicação. O abuso dos meios de comunicação não significa dizer que os meios de comunicação estão impedidos de adotar determinada linha partidária, que estão impedidos de defenderem ou criticarem determinadas alas político-partidárias. Não é disso que se trata. Veja, o meio de comunicação, o jornal, o blog, a rádio, qualquer uma que seja, pode, segundo o TSE, adotar uma linha jornalística favorável ou contra, de maneira explícita, a determinada ala político-partidária. Hoje, no Brasil, nós temos isso muito bem delimitado. Há determinados meios de comunicação que criticam diuturnamente o atual presidente da República. Já outros meios de comunicação elogiam diuturnamente o atual presidente da República. Outros terceiros elegem uma via central como a melhor alternativa e dizem por que entendem que isso deve ser de tal monta. Isso não representa qualquer mácula ao processo eleitoral. O que não pode haver nos meios de comunicação é tratamento desigual. Como assim, Igor? Veja, um jornal, uma revista, um blog que queira fazer encontros, debates sobre a eleição presidencial, ele precisa necessariamente, uma vez chamando qualquer pré-candidato assumido, chamar os demais. Não importa se ele é a favor de A, B ou C, mas se ele chama o A, ele deve chamar o B, o C e o D ou oportunizar que esses três venham e participem do debate. Se eles vão vir e participar ou não, é um problema deles, mas a lei impõe que haja a observância do dever de tratamento igual sob pena de caracterização do abuso dos meios de comunicação. Ainda no tocante ao abuso dos meios de comunicação, é importante se atentar para a questão dos apresentadores. Nós sabemos que muitos apresentadores, principalmente de programas policiais, conseguem grande penetração no corpo social mais vulnerável, economicamente falando, e isso lhes dá legitimidade, isso lhes dá confiança, que se reverte, no final das contas, em voto para eles, que muitas vezes se candidatam, ou para candidatos que eles apoiem. É por isso que a legislação eleitoral veda expressamente que a partir de determinado período do ano, maio mais ou menos, não possam mais os pré-candidatos apresentarem programas sob pena de cassação do seu registro e pagamento de multa pelos meios de imprensa entre 100 e 200 mil reais. Então percebam que se quer impedir efetivamente que a imprensa exerça uma influência deturpada. Deturpada, a explícita, não há nenhum problema. Se eu tenho uma linha editorial a favor de A, B, C ou D, e deixo isso muito claro, eu não estou enganando o meu leitor, eu não estou floreando, eu não estou, como se diz no Ceará, colocando chifre na cabeça de cavalo. Eu estou deixando o preto no branco. Então veja, se o meio de comunicação começa a criar factoides, começa a divulgar inverdades objetivas, isso pode representar o abuso do poder dos meios de comunicação. Mas vejam, em todos os tipos de abuso que eu falei agora, eu digo, é preciso que haja o uso da máquina pública, é preciso que haja o desvio ou o excesso de dinheiro nas campanhas, é preciso que haja o uso excessivo dos meios de comunicação. Mas será então que o uso de qualquer bem público, será que
A inobservância do dever de tratamento igual pelos meios de comunicação? Será que o desrespeito objetivo a limites de campanha, quando for o caso, ou atos de carência e de benemerência representam por si só atos abusivos? A resposta é negativa. E a resposta é negativa a partir do que diz o artigo 22, inciso 16, da Lei Complementar 64/90. Esse dispositivo diz que, para que se haja o reconhecimento do abuso de poder e a consequente cassação do registro do mandato, é preciso demonstrar a gravidade em concreto do comportamento para macular a igualdade de oportunidades. Mas, Igor, gravidade não é um termo genérico, não é um termo que dá ensejo às subjetividades? Sem sombra de dúvidas, gravidade não é um termo preciso, não é um termo objetivo. É o tal conceito jurídico indeterminado. Entretanto, os conceitos jurídicos indeterminados, eles possuem as tais zonas de certeza positiva e negativa. Dizer, por exemplo, que numa eleição presidencial, doar, usar um bem livre para um candidato em troca de voto, traz violação à igualdade de oportunidades, na perspectiva do abuso de poder político, é algo que certamente nós sabemos que não representa. No país de 200 milhões de eleitores, um ato de doar algo não representa abuso do poder político, como o uso de um papel, uma folha A4 do poder público para finalidade eleitoral, não representa uma gravidade concreta para macular a igualdade de oportunidades. Então, eu tenho juízos positivos, eu tenho juízos negativos, ou seja, quando efetivamente são comportamentos abusivos ou não, mas eu tenho a zona cinzenta. E na zona cinzenta, aí entra a discricionariedade do magistrado, mas uma discricionariedade condicionada ao dever de motivação. O dever de motivação do magistrado, ele deve trazer na sentença judicial, no acórdão, efetivamente, porque ele entende que aquele comportamento inconcreto afetou o bem jurídico, igualdade de oportunidades. Não deixa de ter uma carga subjetiva, mas também não é um cheque em branco. Exige-se uma fundamentação mínima, uma demonstração porque ele entende que aquilo realmente traz prejuízo à igualdade. E esta exigência é que vai permitir a contratese, a contraposição em um eventual recurso. Porque quando o juiz diz porque ele entende que aquilo é grave, isso permite que quem foi cassado diga, não, aqui até existiu o ato, mas isso não maculou. Ok, Igor, eu entendi então que para cassar no abuso de poder, seja ele qual for, é preciso demonstrar que o comportamento é grave o suficiente. Mas, para ser grave o suficiente, eu preciso fazer uma correlação entre comportamento e resultado do pleito? A resposta é negativa. Até 2010, a Lei Complementar 64/90 exigia, de fato, que nas ações em que se arguía abuso de poder, fosse demonstrada a potencialidade daquele comportamento macular a igualdade de oportunidades. Desde 2010, com a Lei Complementar 135 de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa, modificada ali na questão da Lei das Inelegibilidades, disse o seguinte: para cassar mandatos, exige-se a gravidade, sendo dispensável a demonstração do comportamento alterar a potencialidade do resultado. Ora, vou dar um exemplo que vocês vão bem compreender. Suponhamos, um exemplo concreto que eu conheço, suponhamos que em determinada eleição para prefeito de uma cidade, um cidadão procura o Ministério Público e diz assim: olha,
A gestão pública está oferecendo empregos fantasmas, está cooptando vereadores da oposição, está cooptando suplentes de vereadores para todos apoiarem o candidato que vai ser lançado. Isso é demonstrado concretamente com filmagens, com vídeos, com nomeações posteriores em diário oficial, com acompanhamento de pessoas que efetivamente não vão trabalhar. E chega-se no final do resultado e há uma diferença de X votos. Essa diferença de X votos corresponde, coincidentemente, ao número de votos que cada um daqueles que foram cooptados tiveram na eleição passada. Ou seja, eu demonstrei objetivamente que os 50 mil votos a mais que um candidato teve sobre o outro decorreram daquele comportamento pré-eleitoral de cooptação, de compra de apoio político. Isso é demonstrar a potencialidade do comportamento influir no resultado do pleito. Eu trago objetivamente um dado. Isso não é obrigatório para nenhuma ação de abuso de poder. Se eu conseguir trazer isso para o contexto probatório da ação de abuso de poder, ótimo, maravilha. Fica muito melhor para o juiz cassar nessa perspectiva. Entretanto, essa é apenas uma possibilidade. Isso é um plus probatório que não é exigido pela lei. Ok? Então, atenção a essa questão da caracterização e da punição dos abusos de poder. Mas vejam, na atual quadra eleitoral do Brasil, nós temos verificado uma tentativa de aproximação muito grande de pré-candidatos com lideranças religiosas. E isso não tem, a priori, nenhum problema. Afinal de contas, líderes religiosos têm valores que se agregam a determinadas plataformas políticas e se contrapõem a outras alas político-partidárias. Líderes religiosos são pessoas e, como tal, ostentam o direito fundamental de escolherem os candidatos que têm a sua preferência exatamente a partir das plataformas que uns defendam e que outros não defendam. Entretanto, é importante lembrar, e sempre que se fala de religião, é algo muito sensível e delicado porque envolve um misticismo, envolve uma certa dogmatização, as pessoas têm medo de falar da questão da religião porque envolve sentimentos muito sensíveis, mas a gente precisa ser racional. E já deixo claro, eu sou religioso, eu tenho minhas convicções, mas a análise aqui ela é jurídica. E na perspectiva da análise jurídica, meus amigos e minhas amigas, eu já falei para vocês, o artigo 24 diz que as entidades religiosas não podem colaborar para a campanha eleitoral. Até porque entidade religiosa é pessoa jurídica e nenhuma pessoa jurídica pode doar para a campanha eleitoral, seja de forma direta, seja de forma velada. O artigo 24 deixa isso muito claro. E o artigo 37, também da lei eleitoral, diz que não pode ser realizado o ato de propaganda eleitoral em bens de uso comum do povo. E bens de uso comum do povo para a questão eleitoral são praças, bares, restaurantes, cinemas e igrejas. Igreja não é local para se fazer propaganda eleitoral. Quem diz isso não é o Igor, quem diz isso é a lei das eleições, no artigo 37. Então, nós precisamos entender que o Estado, através do legislador, quer esta separação. E quer esta separação exatamente porque sabe da ascendência que as lideranças religiosas, que às vezes podem estar mal intencionadas, são exceções, mas podem estar mal intencionadas, para um fim específico. Então, igreja, templo, terreiro, qualquer nome que se dê à denominação daquela
localização física para se realizarem atos religiosos, não podem ser objeto de propaganda eleitoral. Pouco importa se é católico, se é evangélico, se é espírita, se é ubanda, se é qualquer nome também que se dê à religião em si mesma. Atenção, porque isso envolve exatamente sentimentos, aflora emoções, aflora paixões. E nós temos situações julgadas recentemente pelo TSE nessa linha de pensamento. Há um caso concreto em que um determinado líder, não vou nem falar se é católico ou evangélico para ninguém dizer que eu estou fazendo discriminação, mas determinado líder religioso, lá no ato, mandou passar um documento para os seus fiéis, seus seguidores, e disse assim: eu, fulano de tal, a pessoa botava o nome, me comprometo a votar no candidato cicrano de tal, porque é o escolhido pelo líder da nossa comunidade que vai defender os valores X, Y, Z, W, H, J, e ainda me comprometo a doar R$100 para a sua campanha, que serão repassadas pela igreja. Isso documentado em centenas de oportunidades. Veja, estava sendo utilizada a estrutura da igreja para financiar uma campanha, para gerar convencimento e pedido de votos a determinado candidato, descumprindo toda esta diretriz legislativa. E a partir desse tipo de comportamento foi que surgiu a tese do chamado abuso do poder religioso. Entretanto, o TSE disse: olha, eu não posso sancionar reconhecendo abuso de poder religioso, porque abuso de poder religioso não é entidade jurídica autônoma prevista no artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Porém, isso não impede que, uma vez caracterizado o uso da estrutura física, de pessoal, dinheiro da entidade religiosa, que isso caracterize abuso de poder econômico. Então, veja, o uso da estrutura religiosa não é abuso de poder religioso, mas pode ser abuso de poder econômico. Isso depende do caso concreto. Mas nessas situações objetivas de propaganda eleitoral ostensiva dentro do templo, de uso dos veículos, de uso do dinheiro da igreja de forma massiva, vai sim gerar ao reconhecimento do abuso do poder religioso. Mas, Igor, quer dizer então que o pastor não pode, que o padre não pode, que o líder lá do espiritismo não pode externar a sua escolha, a sua preferência dentro do ato religioso? Não. Porque a lei não autoriza que se faça menção à candidatura dentro de templo religioso. Como não pode ser feito também o jogador de futebol levantar a blusa no meio do gol e fazer alusão ao candidato XYZW, porque a lei diz que as entidades esportivas não podem fazer propaganda. E campo de futebol, ginásio, quadra é bem público para fins eleitoral e não pode existir propaganda eleitoral nos mesmos. Então, isso engloba situações do nosso dia a dia que tocam em emoções e que muitas vezes impede uma análise objetiva, uma análise racional dessa situação. Mas, Igor, e o jogador de futebol? O Neymar, o Pelé, quem quer que seja, ele pode dizer que vota no A, no B ou no C? No perfil privado dele, no Instagram, no Facebook, no Twitter, em qualquer meio privado? Pode, sem nenhum problema. O mesmo vale para o pastor, para o padre, para o líder religioso. Se ele tem um perfil privado, lá ele pode se manifestar politicamente, até porque, como eu disse no começo, ele é um cidadão e ostenta direitos políticos como qualquer outro. Sabe quem é que não pode ficar ostentando opiniões, nem mesmo em perfil privado? É promotor, é juiz, porque nós
temos vedações eleitorais. A Constituição Federal veda que juízes e promotores tenham ou pratiquem atos de natureza político-partidária. E atos de natureza político-partidária não é somente o juiz ou promotor serem filiados, é efetivamente fazer defesa massiva de determinados políticos. E por que não pode? Porque amanhã o juiz ou promotor que é ativista político, ele pode ser chamado a exercer a função eleitoral. E com qual imparcialidade ele vai poder agir se ele já escancaradamente se manifestou, disse que é adepto da linha da esquerda, da linha da direita, da linha do centro, da linha de centro-direita, da linha da centro-esquerda, seja qual for, com que isenção esse indivíduo vai agir? E mais, com qual impressão de isenção ele vai passar a estar agindo? Por quê? Ainda que ele esteja agindo de forma imparcial, de forma isenta, o seu comportamento anterior vai descredenciar qualquer tipo de manifestação nesse sentido. Então perceba que há uma vedação para que juízes e promotores exerçam atividade político-partidária. Se eles ostentam, se eles externam opiniões a favor de determinado candidato, contra determinado candidato, isso a priori não representa um ilícito por si só, mas isso vai poder desaguar no instituto chamado exceção de suspeição geral, em que não se argue a exceção, o impedimento do indivíduo atuar num processo em que há um amigo íntimo, em que há um inimigo capital ou coisa do gênero, mas uma exceção geral, como o nome diz, para exercer a função eleitoral por questão de vinculação político-partidária. Igor, então, juiz e promotor não podem ser amigos, por exemplo, de políticos? Eu também não disse isso. Se o promotor, se o juiz são amigos de determinado político, eles não vão poder atuar nos processos do seu amigo, ou se ele é inimigo de um político. Aí é um impedimento pontual, objetivo, mas se ele é amigo do político, amigo íntimo, se ele escancaradamente defende determinadas alas, se ele eventualmente se manifesta de forma incisiva contra determinada ala política, aí sim ele está tendo uma atuação partidária e isso vai impedir que ele eventualmente exerça a função eleitoral que exige a natural imparcialidade de quem quer que seja. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, percebam que os abusos de poder possuem essa tríplice vertente. São tutelados constitucionalmente, possuem uma ação específica, a chamada AIME, são de 3 espécies: abuso de poder político, abuso de poder econômico, abuso dos meios de comunicação. Não permite a extensão do rol catalogado no artigo 22 da Lei Complementar 64/90, mas possuem ramificações. E nós vamos adentrar exatamente nestas ramificações, para que a gente possa ter a visão do todo. Eu disse para vocês que o abuso do poder político é o uso da estrutura pública em favor de determinada candidatura, pré-candidatura, partido político, coligação ou federação partidária. Só que eu falei o uso da estrutura de forma genérica. Há na lei eleitoral, contudo, espécies específicas do uso da máquina pública em favor de projetos político-partidários. Esse uso da máquina pública que está especificamente regulado pela legislação, lá na lei eleitoral, entre os artigos 73 e 77, chama-se conduta vedada a agente público em ano eleitoral. Ou seja, as condutas vedadas em ano eleitoral são espécies de abuso de poder político. Abuso de poder político, gênero,
as condutas vedadas tipificadas pela lei, espécies. E aqui é muito interessante nós verificarmos as diferenças que disso decorrem. A primeira delas diz respeito à questão do ajuizamento das ações em momento pré-eleitoral. Eu tenho um livro também, pela editora Mizuno, chamado Condutas Vedadas em Ano Eleitoral, já está na 4ª edição agora em 2022, e desde a primeira, em 2016, eu defendo que os comportamentos que representem uso da máquina pública, ainda que na pré-campanha, devem ser objeto não só do poder de polícia, mas também de sancionamento, mas também de ações específicas para punir quem está usando a máquina pública e quem está se beneficiando desse comportamento. O TSE tinha uma posição mais restritiva, tal qual na questão do abuso de poder político, e dizia que não, que somente quando houvesse o pedido do registro de candidatura é que seria possível ali o ajuizamento da ação por conduta vedada. Entretanto, decisões de 2021 do TSE, numa viragem de jurisprudência, inclusive citando o meu livro, apontam para o cabimento da ação por conduta vedada em momento pré-eleitoral, em momento anterior à convenção partidária, em momento anterior ao pedido do registro de candidatura. Isso é mais do que natural, porque pensem, um prefeito que já está reeleito e que quer fazer o seu sucessor, ele começa a fazer a inauguração de obras públicas com o seu pré-candidato, que não ostenta nenhum cargo na administração pública. Ele começa a colocar a imagem do pré-candidato para as pessoas verificarem. Ele se faz acompanhar desse pré-candidato em atos oficiais de distribuição de bens, ou seja, ele começa a canalizar a positividade de ações governamentais para aquele indivíduo. Dizer que a justiça eleitoral não pode agir para inibir, para punir, para cortar o mal pela raiz, é negar a própria razão de existir da justiça eleitoral. Então o TSE disse, olha, se ficar demonstrado o uso eleitoral, o comportamento abusivo nas condutas vedadas e houver um direcionamento a partido político é uma pessoa jurídica de direito privado permanente. O indivíduo que está sendo beneficiado, ele é uma pessoa física permanente. Eles podem sofrer a sanção de multa, pelo menos. E ele vai ser sancionado com multa já aqui no início do processo eleitoral. Isso não impede que, se ele se confirmar como candidato, ele sofra a ação por abuso de poder político e tenha o seu diploma cassado. Então, atenção, cabe a ação por conduta vedada em momento pré-eleitoral, independente se o indivíduo é candidato formalmente ou se ele é somente pré-candidato, tá certo? Atenção a esse detalhe que faz toda a diferença na perspectiva da prática profissional do combate à corrupção. E aqui eu chamo a atenção para vocês daquilo que nós falamos lá na aula 1, do uso pelo cidadão, do uso pelo eleitor, das possibilidades constitucionais, da ação popular, da ação penal privada subsidiária da pública, da medida cautelar penal do artigo 377 do Código Eleitoral. Todas elas são ferramentas que possibilitam conter o abuso do poder nas eleições. Ainda na questão da contenção do abuso no período pré-eleitoral, e nós estamos ainda na questão cível, eu queria chamar a atenção para a figura do juiz xerifão. Uma alcunha dada pelos advogados ao magistrado que costuma agir de ofício no processo eleitoral.
é aquele juiz que, verificando uma situação ilegal, ele de ofício manda suspender, ele de ofício manda recolher material de prova e abre vistas, remete a documentação ao Ministério Público, ou mesmo é aquele que, recebendo um pedido de busca e apreensão pelo Ministério Público, ele vai acompanhar a diligência com o promotor, com a promotora, ele fotografa, manda para o Ministério Público. Esse tipo de postura vem sendo rechaçada pelo Tribunal Superior Eleitoral. A Corte vem anulando diversas investigações e diversas ações quando verifica uma postura ativa do juiz na suspensão, na coleta de elementos probatórios. Me parece que isso é extremamente razoável, eu defendo isso desde 2020 no meu livro sobre condutas vedadas e o TSE mudou o entendimento também nessa premissa para respeitar o chamado princípio acusatório e o princípio da inércia da jurisdição. Então esse é um ponto fundamental para a questão do poder de polícia no período pré-eleitoral. Bem, meus amigos e minhas amigas, nós estamos falando do abuso do poder no período pré-eleitoral. Vimos que não há vinculação da sua prática com a existência de candidaturas na perspectiva formal. Entretanto, para que nós possamos reconhecer o que não é abuso de poder, é preciso saber o que diz o artigo 36A da Lei 9.504 de 97. Esse dispositivo arrola uma série de comportamentos que são permitidos na pré-campanha. Até porque o político precisa fazer política para se legitimar no pleito eleitoral. E não há sentido em termos de um regime somente restritivo e proibitivo. O que a lei eleitoral quer é garantia de igualdade, sem uso da máquina pública, sem uso de recursos patrimoniais em excesso, sem benefício pelos meios de comunicação a determinado candidato ou partido. Mas é preciso dar a possibilidade das pessoas se apresentarem, das pessoas exporem suas ideias, das pessoas dizerem o que pensam a favor ou o que pensam contra. É preciso permitir que as pessoas se manifestem, que as pessoas se reúnam, que as pessoas se agreguem para traçarem diretrizes de campanha, para estabelecerem o que vão defender, o que vão ser contra. Isso é política, na verdadeira acepção da palavra, e não pode ser proibido. Então, recomendo que vocês leiam o artigo 36A da Lei 9.504, que traz uma série de permissões aos pré-candidatos. E dentro dessas permissões está a possibilidade do indivíduo conceder entrevistas, do indivíduo emitir posição pessoal sobre atos governamentais ou atos internacionais, de dizer o que já fez, o que pretende fazer, mas ele não pode fazer pedido explícito de voto. Aqui é até uma incoerência. Se nós olharmos o atual cenário da eleição presidencial, nós temos um chefe do Poder Executivo já assumido como pré-candidato. Nós temos um ex-presidente da República assumido como pré-candidato. Nós temos um outro que era juiz, que foi ministro, que era pré-candidato, não sabe mais se é. Nós temos um ex-governador que é pré-candidato assumido. Todos eles trazem para o cotidiano das suas pré-campanhas qualidades que invocam ter. Eu já fiz isso, quando eu era isso eu fiz aquilo, eu fiz isso, vou continuar fazendo aquilo. E a lei diz que eles podem praticar esse tipo de comportamento, mas se disserem, vote em mim, isso torna o comportamento ilegal. Se disser, conto com vocês, isso torna o comportamento ilegal. Isso é uma contradição apontada pelos estudiosos e que me parece fazer todo o sentido. Como dizer que o indivíduo se apresenta, que o indivíduo diz o que pretende fazer, mas simplesmente porque pede um voto, isso torna um comportamento legal. Ora, qual é a moeda de troca do político? É o voto. Ele se apresenta como mais habilitado, ele diz o que quer fazer em troca do seu voto. Isso é natural, isso faz parte da dialética do processo.
Por que então impedir o indivíduo que assumidamente é pré-candidato de pedir voto? Será que o pedir voto é que vai fazer a diferença, no fim das contas, entre a escolha? Certamente não é essa a linha de pensamento do eleitor, mas é o que o legislador estabeleceu e a gente precisa aqui deixar isso muito claro. Outra situação que também a lei eleitoral permite, que é confundida na prática, diz respeito à possibilidade das reuniões internas de partidos políticos. É natural que os partidos, com suas lideranças, com seus pré-candidatos, com a sua base, com a sua militância, com os filiados, se reúna, trace estratégias, discuta o que vai criticar no opositor, no partido que é do centro, que é da direita, que é da esquerda, não interessa, mas essas reuniões de partidos políticos não podem acontecer em bens públicos. E isso se verifica com muita frequência. Partido político pode usar bem público para fazer suas convenções, para fazer suas reuniões internas fechadas. As reuniões não podem ser abertas ao público em ambiente fechado, sob pena disso caracterizar conduta vedada, sob pena disso gerar desrespeito ao artigo 36A. Então, leiam com calma o que diz o artigo 36A, que trata do regime de permissão aos partidos e pré-candidatos. E nós vamos aqui, portanto, encerrar este bloco com o quiz das questões. Por favor, vamos à primeira questão. Não configura espécie de abuso sancionado pelo direito eleitoral brasileiro. E tem A, abuso de poder político, B, abuso de poder religioso, C, abuso dos meios de comunicação, D, conduta vedada em ano eleitoral. Ora, nós vimos que o abuso de poder religioso não representa ilícito sancionado especificamente no direito eleitoral brasileiro, porque o TSE estipulou ali uma tipificação cerrada das hipóteses estabelecidas pelo artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Então, item B de bola é a resposta. Podemos passar para a próxima questão, por favor. Qual a ação preferencial de combate à corrupção eleitoral? Alternativa A, ação de impugnação ao mandato eletivo. B, ação de investigação judicial eleitoral. C, condutas vedadas. E D, recurso contra a expedição de diploma. Ora, nós vimos que a ação de impugnação ao mandato eletivo está prevista no artigo 14, parágrafo 10 da Constituição. E é, portanto, a ação preferencial. Esse é o motivo pelo qual a alternativa A ali era a correta. Bem, pessoal, vamos lá à terceira questão do quiz. Para a cassação de registro ou mandato por abuso de poder, é preciso A, prova da participação direta e pessoal do candidato. B, litisconsórcio passivo necessário entre os autores do ato e o beneficiário. C, prova de que o comportamento teve potencialidade de interferir no resultado das eleições. E D, demonstrar que a conduta foi grave o suficiente para macular a igualdade de oportunidades, sendo dispensável demonstração de potencial interferência no resultado. Ora, gabarito é a letra D. Nós vimos efetivamente que o abuso de poder, para ser sancionado, exige a gravidade quanto à igualdade de oportunidades. A potencialidade daquele comportamento interferir no resultado objetivo é um plus, é algo que, se vier, será muito bem-vindo, mas desde 2010 isso é dispensável pelo inciso 16 do artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Então, pessoal, nós encerramos esse bloco por aqui e vamos dar continuidade no próximo, ainda na questão do combate à corrupção nas eleições. Um grande abraço e até lá. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela.
Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.